Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto. Em Vale Vêneto, São João do Polesine. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Olá, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e esse é o podcast Campo Afora. No programa de hoje, trataremos de teses relativas ao agronegócio, mas especialmente a essa nova estação que chegou, o outono, estação de outono, inverno, e temos como convidados no nosso programa de hoje Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agro Cerealista Ferrigolo, e André Manfio, engenheiro agrônomo e produtor rural. Bom dia, como estão? Bom dia, tudo bem? Bem. Bom dia. Bom dia. Gente, começando já com essa temática a respeito dessas culturas de inverno, né? Houve essa mudança de estação
E eu gostaria que se vocês pudessem dividir com o nosso ouvinte, com aquele que nos acompanha, pelo menos a percepção que eu tenho em relação às questões do campo é que por conta dessa questão climática, muitos produtores estão atrasando o plantio, pensando, talvez tentando jogar com essa questão climática, né? E aí agora a gente chega numa estação de inverno, né? Outono e inverno. O que vocês podem dividir assim com relação aos nossos telespectadores sobre essa nova realidade climática e também sobre o que o campo oferece nesse período um pouco mais frio? Bom dia a todos aí, é uma alegria estar aqui de novo mais uma vez. Nós já estamos umas quantas edições juntos, né, participando junto com o Urbaneto Pérez. Agradecer a presença do André Piovesan Manfio, né, como fazer os projetos, 14 anos na Campal, né, o vô dele, né, ele talvez era nem nascido ainda, o Agostinho André Manfio era o vô dele, depois o Olinto Piovesan Manfio, e agora é André Pegoraro Manfio, né? As 3 gerações trabalhando, desde do Agostinho André Manfio no Parerá, lá colhendo as uvas, que eu ia ali, passava, pegava uns cachos de uva quando dava assistência na Campal, né? Depois começou a Multigural no ano 2000, né? Nós estamos com 25 anos da empresa. Então, são clientes ali, ele se formou agrônomo, trabalhou um tempo na BASF, né? Na BASF, daí veio com o pai dele ali, com a família dele, com os tios dele, trabalhar. Então, é importante ver isso aí, as dificuldades que nós temos. E a gente fala a estação nova, mas nós temos que ver sempre o futuro e ver os erros do passado. Então, eu digo assim, às vezes a gente não deve viver de passado, mas tem assim, a pessoa inteligente aprende com o erro dos outros. Tu vê o que o outro fez errado e tu já corrige. Se tu é um cara médio, normal, tu vai aprender com teus próprios erros. Tu era um ano, o outro corrige. E tem uns que não aprendem nunca, né? Então, o que a gente tem que ver? Tem que pegar e tentar corrigir os erros. Quando dá uma seca, umas estiagens dessa, falta semente. A semente, o André pode ver, até nós estávamos conversando na vinda, por exemplo, é um custo enorme na lavoura semente. Semente custa hoje 10, 12 reais o quilo. Então o produtor, numa crise dessa, ele tem que ver, fazer um anexo, fazer a própria semente, né? Que muitas vezes o produtor não tem mais seguro, assim, o seguro não vale a pena pagar porque é seguro muito pouco. Então tu segurar 20 sacos por hectare. E sendo que o prêmio é 10% praticamente, tu colhendo 18 já paga, porque 10 tu já pagou, para ganhar 18, tu tem que colher menos de 18 para ganhar. Aí se tu colher 12, 13, tu vai arriscar pagar 10% do valor de todo o custeio para ganhar 3, 4 sacos, o incômodo que dá. Então ficou só o sistema do Proagro, que é esse que tem subsídio, subvenção do governo federal, que era 340, baixou para 270. Falo em baixar, mas não tem como baixar, eu acho que teria que aumentar, porque por CPF, para o produtor que planta 100 hectares, faz 70 hectares, ele fica com 30 só no risco. O produtor que planta mais, ele tem um risco enorme em cima. E às vezes está com dificuldade de conseguir crédito, custeio. Então, o problema, como é uma indústria a céu aberto, ele tem todas essas dificuldades. Isso aí tem que ser muito bem frisado e muito bem controlado. Por isso o André disse, hoje eu vou fazer, mas não é. A gente pode ser administrador, ele diz assim, por exemplo, hoje eu faria administração, economia, mas não precisa, é o cálculo que faz. Né? O pai era praticamente, assinava o nome, escrevia muito pouco, a mãe era professora, assinou o nome, porque ele tinha o primeiro e segundo ano primário. Mas conta de matemática, ele fazia na cabeça, na ideia. Ele dizia tanto para... Né? Fazer hoje o cara 10% de 100 não sabe, então fica pegando a calculadora para fazer, e o cálculo é isso aí. Tu vai fazer sociedade com aquele cara lá? Não faz. Por quê? Ele é neto do fulano. O que tem que ver? Eu disse para o pai, ele disse assim, não, ele pegava, sou negociante, compro por 10 e vendia por 9, então não tem lucro, né? Então o segredo assim, um cara fazendo consultoria com um grande líder disse assim, eu não sei comprar, vender, sou bom. Tem gente que é bom vendedor, não sabe comprar. Então aprende a comprar, senão tu vai quebrar. Porque o segredo é comprar. E hoje o que tem, que eu estava falando com o André também, a maior erro do produtor, ele tem que corrigir, dá tempo de corrigir, fazer negociação do que tu aplicou mal, não é questão de economia, é saber comprar certo, porque o consumismo antes da produção. Tem máquina que tu compra uma máquina por 1 milhão, tu pode comprar ela por 700 e fazer uma coisa que faz o mesmo plantio. Um trator de 3 milhões, ele planta mesmo que um trator de 100 mil.
para puxar a plantadeira. Então, é tudo por aí. Só que deu aquela safra boa 2020, 2021, que nós ali, São Cepé, tu vê aquela região que é marginal, você da onde é a tua região, é mais aqui, vocês têm gado. Lá de São Pedro ali. São Pedro. Mas ali, São Cepé, colhemos 64 de média, né? Então, o custo da terra é mais barato lá. Então, dá o consumismo. Tu investe uma máquina, outra máquina, tá? E aí depois, às vezes, fica as prestações para pagar. E pegou 2 secas, enchente e seca de novo. O André pode comentar de novo. Então, a gente tem que se organizar para poder fazer as coisas. Mas todo o país em si está em dificuldade. O país está em dificuldade porque com aquele tema que foi levado, o agro carrega o país nas costas. Ah, sim. Na teoria ele carrega igual, carrega mesmo. Só que agora está sem incentivo e estão pegando. E não tem hoje mais ovelha, só tem lobo. Então não tem, é um pegando aqui uma peça, tu está colhendo ali uma caixa de navalha 9 mil. Aí tu pensa lá, dificuldade para encher um graneleiro, 120 sacos de uma CR, e tu vai botar a caixa de navalha 9 mil, é 100 sacos de soja. Tu tem que bater quanto tempo aí, tu fica pensando, para aí só para colher. E aí tem os produtores, aqueles anos de crise, que eles não pagavam nem a colheita, porque a máquina estava sempre quebrando, mal revisada, uma peça quebra a outra. Então eu ficava pensando em fazer o cálculo na hora. Mas isso não é economia, é de tu ficar focado no negócio. O que eu digo assim, a pessoa tem que estar focado. Hoje eu briguei, vou dizer, eu falo de coisa. Tu pega a pessoa que está te prestando serviço e ela começa a bater fotinho, botar na internet com isso, com aquilo, com aquelas coisas, nem vou dizer coisa. E não está focado. Aí quando dá uma coisa errada, mas também, onde é que está? Se tu ficar 24 horas no ar, que nem os aviões da TAM, já é difícil. Então, agora mais do que nunca, porque a crise não está agora, vai ser, ela está começando, porque vai ser quando vencer os bancos, quando vencer os pagamentos, e o Mato Grosso que colheu bem, eles estão berrando lá, tem empresa com dificuldade, que, né, umas empresas que fizeram o RJ, que o Mato Grosso colheu 65, 70, 75, tem um cliente que fechou 70 e pouco, tem terra própria, ele disse, se eu não tivesse terra própria, 50 é o custo, 15 é o arrendamento, sobra 5 sacos, você colher 70, Sim. Uma baita colheita. Né? Claro que os caras fazem mais com a economia, mas se tu não fizer hoje a economia reduzir custo, que é o que acontece, tu tirar os caras que estão te sugando. Eles chamam, o professor Meneghetti, muito inteligente, isso aí, e quem escutava ele trabalhava só com líder, não trabalhava com outra pessoa, ele chegava, via a pessoa que tinha condição de ser líder. Tirar as aves de rapina. A gente chama corvo, lugar, que estão ali, chacal. Porque o que acontece? A crise começa pelo país, que gera, que eu já falei, mas é bom repetir sempre, por que vem a crise? E a gente está vivendo essa crise, que começa pelo Estado, pelo país, pela União, que vem com gasto público desenfreado e aumenta impostos, em vez de baixar. E o imposto vai atingir as empresas e atinge o produtor no final. Então, aumenta o gasto público, gera o quê? Assistencialismo. Aí a pessoa está passando fome, porque gera inflação, né? O gasto público tem que produzir dinheiro, gera inflação. Aí começam a querer baixar o preço dos ovos na marra, mas tem exportação, a proteína precisa no mundo inteiro, a carne e os ovos. Se aqui não pagam, os outros vão pagar, eles vão exportar. Aí falta no mercado interno. Aí querem baixar na marra para o produtor pequeno. O grande está exportando, com o carimbo lá e manda. Os grandes grupos. Não vou dizer nome, mas tem. E aí o que acontece? Aumenta a inflação. A inflação gera o quê? Gera desemprego, gera desmotivação. Então, aí o que tem que fazer? Parar, porque o governo, o que acontece? Com o gasto do governo, né? O gasto público, que é gerado aqui, que gera crise, dá assistencialismo, que investe no que não frutifica. Em árvore que não dá fruto. Então as árvores não estão dando fruto, porque vai investir. Aí quando tu vê o cara dizer assim, nada, isso aí merece a terra, mas ele sabe que não vai produzir. Nós falamos, mas é bom repetir. Vamos botar mais terra. Não é o problema da terra, a reforma agrária está dando natural. Quantos primos tu tem trabalhando junto? Tem primo, tem as irmãs dele trabalhando. Já dá a reforma agrária, eles não têm muita terra própria. E aí o que acontece? As empresas fazem uma política, os caras despreparados, até eu vou contar uma coisa assim, eu vou falar bastante para fazer, depois o André vai na coisa. Uma empresa, não vou dizer o nome, fez um áudio. E o cara que respondeu o áudio, ele disse, pode mandar para o papo todo mundo. Eu não publiquei para ninguém, só escutei e deixei aqui. Porque o cara fez o áudio assim, dizendo assim, não foi aprovado o teu limite, né? Mas muito mais a gente já vai saber porque isso aí está... O cara disse que não foi aprovado o teu limite porque a empresa
tem que ter 50%, não sei, 40%, 50% de terra própria para poder gerar o crédito para ti. Então, ou botar hipoteca, alienação fiduciária em cima, fez o áudio pro cara e mandou um áudio, que não devia, tem que chamar e conversar com o cara. Aí o cara mandou assim, ó, seu fulano de tal, o nome, essa empresa, eu sei que tu é mandado pelos outros, mas vai tomar naquele lugar, disse o nome, porque eu sempre comprei desse boliche e paguei. E aí foi descarregando, falando, porque o cara, assim, agora que o cara precisa, tu fazer isso aí, mandar um áudio, se o cara comprou e vem sempre dando certo, Sim. revolta o cara. Então as empresas têm que ter muita cautela e ter gente preparada para trabalhar com a crise. Tu tem que saber trabalhar. E o que nós temos que os líderes têm que fazer? Para o pequeno produtor, o FUMA achar alternativa de fazer outra coisa. Porque se vão botar o assentamento para arrendar para plantar soja, ou plantar soja, colher 20 hectares, tem que deixar 2 hectares, potreirinho, 18 hectares, colhe, se dá bem, se dá 50, colhe 700 sacos, 400, 500 é custo, sobra 200 sacos, dá 25 mil, dá o salário de 2 mil por mês, ele tem que pegar Bolsa Família para complementar, aí tu tem que ver, o assentamento pode funcionar, mas a reforma agrária está se dando ao natural, é só nos dar incentivo para quem está no campo. Tu pensa, o André, não é fácil, ele se formou em agronomia, o pai dele ficou orgulhoso que ele se formou para vir tocar, mas ele está tendo dificuldade, e não é administração ele fazer, é saber como tem que agir. O líder sempre vai achar a solução, só que ele tem que se concentrar e foco no negócio. O momento que ele focar e saber onde é que ele errou, nem que tem que corrigir com o próprio erro, que ele, no caso, se ele já errou, ele tem que corrigir o próprio erro, que daí o cara médio. O bom seria ter corrigido o erro dos outros que aconteceu lá atrás. Perfeito. Quando deu aquela crise em 84, deu a grande enchente, 84, 85, que eu estudava em Santa Maria, cheguei em Vorá, estava arrasado, ali em Vorá, coisa de Vorá, e daí em 85, 86 deu a seca. Em 87 fui trabalhar na Campal, outra seca, mas era mediana, era aqui, ali, ali. Aí os caras ficaram com aquela coisa de ficar criticando e pegar. E tinha aquela planta que o João Garante, semeio que o João nomeia, e foram pegar, o João Figueiredo, que era o presidente. Aí começaram a pensar em Proagro, tivemos que cortar, porque os caras já plantavam para não colher. Aí tem que mudar a mentalidade. E muitos que mudaram a mentalidade se recuperaram. Uhum. E agora, além de montar a mentalidade, nós temos que achar a solução para alternativa para produzir sem ser soja. Sei lá, plantar hortifruti granjeiro, plantar oliva, aquelas áreas mais degradadas, plantar eucalipto que precisa, os chineses estão comprando lenha adoidado ali, tá? Transportando as empresas, comprando, levando para o porto, que a biomassa tem valor também, né, André? Aí agora contigo aí, ó. Fala um pouco aí também. O André, traz tua contribuição, André. Agora nós, né, terminou esse período agora, então muitos estão colhendo, muitos ainda estão por colher. É uma realidade essa questão, especialmente a gente conversa muito com o pessoal da soja, né? O pessoal do arroz também tem reclamado um pouco, mas qual é a tua percepção enquanto engenheiro agrônomo, mas especialmente enquanto produtor rural, de todo esse cenário, essa relação governo-agricultura, algumas taxações que a gente sabe que talvez pode ser que impactem diretamente no setor primário, qual é a visão que tu tem enquanto produtor rural? Primeiro eu quero agradecer, né? Eu chamo o Mardoni como um entusiasta do agro ali na nossa região, né? Quando eu recebi a ligação dele ontem, eu disse, mas a oportunidade de repente pode ser a primeira e única, então vamos aproveitar. Liguei primeiro com a minha esposa e disse, vou ir nessa oportunidade. Falei com meu pai também, disse, não, vai e aproveita, né? Então, poder estar com pessoas assim, cada vez faz mais o cara crescer. E os principais empresários, grandes empresários, assim como o Mardoni, enfim, são pessoas que erraram muito, só que reconheceram os erros e fizeram com que desse certo. E eu puxo isso para a minha realidade, entendeu? Como produtor, que depois do período que eu tive de faculdade, que foi uma época, como se diz, boa, depois eu acabei voltando e aprendendo. Só que está cada vez maior o desafio. Se pegar na geração lá dos meus avós, dos meus pais, eles sabiam comprar e nós acabamos não sabendo comprar e só vender. Que é aí que está um dos problemas que o Mardoni frisou muito bem, que essa geração não sabe comprar direito. Aí tu acaba tendo um custo alto e tem as intempéries que acabam colhendo pouco. Aí tu não consegue pagar a sua conta. Então, E viu, André, aí entra, complementando, aí que entra que não tem mais ovelha, só tem lobo. E os vendedores são lobo. Até as próprias empresas já fazem, né?
fase, ó, nós temos que vender. Então já começa assim, vai precisar aplicar isso, isso e isso. Tu vai precisar dessa máquina aqui. Claro, tu precisa, mas tu pode fazer com outra. E aí eles te induzem porque são treinados para isso, e o produtor está lá, sabe trabalhar. Não, isso aqui tu vai colher tanto. Só que quando um ano que nem esse, diz pro André, tu calcula 40, tu colhe 30. E o ano aquele que nós calculamos, uma lavoura dá 50, deu 70, 72. Era as vagens aqui, e agora tu vê as vagens, mas não tem grão. E ela assim, parado ontem na lavoura, fazendo uma vistoria, ela está estralando as vagens que estão secas. E por que não faz que tem certos anos que fazia? Porque tem pouca vagem, não tem para estralar. Entendi. Tem tão pouca, mas as poucas que tem, tu deixa abrir 5, 10% das vagens, tu vai perder mais ainda. Então tem que colher. Tem grão verde que se renovou, porque quando choveu ela quis ativar a seiva, então tem que colher o grão verde com o grão seco. Aquele seco tu deixa carregado de noite, ele se passa. Aí tu vai ter a média do grão. Então, assim, se tu tiver, nós colhemos umas cargas lá em Quevedos, por exemplo, umas lavouras, com 11 de umidade. Umas ali embaixo que tem grão verde, que ela se renovou, deu uma chuva, em fevereiro deu umas 3, 4 chuvas, se renovou. E aí aquela que tinha morrido secou antes, e a outra ficou lá. Aí tu colhendo. Então o que tu faz? Tu joga uma de 16, eu comentando, não, como é que faz para secar? Nós secamos com ar. Em vez de secar com lenha, né? O secador tudo moderno, os túneis que nós fizemos ali em São Cepé, é uma unidade bem moderna, né? Feito tudo de acordo para secar com ar. Então tu joga uma, tu tem uma de 11, tu bota uma com 16, a média para não descontar é 14, 13,5 até 14, 14,1, não desconta. Aí tu faz isso aí. Aí o cara diz, mas fazer mistura? E o cara tem uma vinícola, produtor de vinho, né? Então eu digo assim, o vinho 4 castas que vocês fazem, agora tu faz assim, tu pega 4 tipos de uva, faz e bota um dosador. Quando o cara vai tomar, bota 100 ml cada vinho, porque tu não pode misturar. Por que o vinho pode misturar e o soja não pode? Sim. Se tu tem um com 11, como ele está muito seco, tu perde 3%. E aquele que está com 16, tu perde 4% que desconto. 3 com 4 são 7. 7% de 700 sacos. Dá 49 sacos. 49 sacos dá 8, 9 mil reais que tu usa. Então nós temos com o armazém, tu tem que dizer assim, traz soja bom. O que é bom? O bom é aquele que tem uma umidade, que tu desconta menos do produtor, que tu pode jogar com um para fazer o cara. Né? Para fazer ele ter. Por que teve empresas que se aproveitou com a chuvarada? Né? Eles descontavam, não descontavam metade do valor que era. Menos da metade? Sim. Claro, porque tu tem um risco às vezes. Não dá certo tu botar, porque é 8% de avariado. Se tu tem um soja que não tem nada de avariado, pode botar 8 no meio. Mas às vezes é ruim de tu dosar os 8, porque ele dá óleo igual o soja que está avariado. Só que o cara assim, pensa assim, diz para o produtor que não presta o produto, que é mais fácil. Claro. Eu tenho um caso para dizer assim, porque a Argentina produz feijão, estava desmotivado. Uma vez o feijão valia um salário mínimo, saco de feijão, um salário mínimo. Aí pegar assim e dizer assim, a pior coisa para o produtor é dizer que o produto não presta. O André tem como produtor dizer, teu produto, porque tu colhe com amor, tu vai colher. E a produção, tu tem que colher o que Deus te deu, tá ali. Tu não tem escolha. Sim. Mas se soja é ruim, eu já briguei com o próprio funcionário, não fala isso aí, soja é ruim, que a coisa é ruim. Porque eu vi o cara chegar com um reboquinho de feijão e dizer assim, isso aí feijão é ruim, vai lá da Argentina é bom. O cara chegou chorando, chegou lá no Ferigolo, me dá uma mão para vender esse feijão aqui. Não, vamos ajeitar para vender por tipo 2, tipo 3, paga menos, mas tem que colocar o feijão. Aí no ano seguinte a Argentina foi lá feijão velho, tu botava na panela de pressão, quanto mais cozinhava, mais duro ele ficava. Aí vão ter que pegar feijão dos colonos para botar junto com esse aqui. Aí os colonos dizem, agora vai pegar na Argentina. Isso aí. Então, assim, tudo tem a volta. Tu tá por baixo, mas pode estar por cima, né? É a roda gigante famosa, né? E voltando à história, né, Mardoni? A evolução que teve o agronegócio e as multinacionais, elas foram espertas. Por isso que volta a questão de que existe só lobo, né? O que aconteceu? Elas viram que o mercado estava palpável e acabaram dizendo assim, vamos investir em pessoas para induzir o produtor, usar a tecnologia e se der um ano ruim, nós vamos cobrar conta igual. Então, o que o produtor fez? Ele foi investindo. Só que ele nunca pensou na hora de comprar. Eu vou colher 70, botei no papel ali, vou gastar 30, vou sobrar 40. E aí o que aconteceu nas últimas safras? 4 frustrações e uma enchente. O produtor ficou com a conta muito alta. O investimento, em vez de ser 15, que era o normal, né, Mardoni, 20, ele investiu 40 e ele não colheu 40. Então, acabou-se. Então, por isso hoje está o endividamento do produtor.
nosso é um caso também. Então, assim, muitas vezes nós botamos a culpa no governo. Tá, beleza, ele não está nos auxiliando, mas não estamos fazendo nosso dever de casa que nós deveríamos, né? De fazer, de comprar bem. Isso tem que frisar. O produtor tem que aprender a comprar bem. Outra situação, os deputados também. É o Lula o problema. Tá, mas eles botaram em votação já a cicatrização, o Senado já botou, cara, faz o dever de casa, depois ele vai dar o canetaço que ele vai dar. Então, não só culpar ele lá, faz o dever de casa. Muitas vezes que é nós como produtor temos que fazer. Então, a euforia baixou, né, Mardoni? A euforia do produtor, ela baixou. Só que nós tínhamos que ter feito lá atrás o dever de casa. Então, muitas vezes, pegar esses nossos erros, porque eu cito os grandes exemplos, né? O Steve Jobs também contou a história, né? Sim. Por que eu vim hoje aqui? Porque é uma oportunidade. E o Mardoni sabe melhor contar essa história aí, né? Ele chegou para um jornalista, né? E deu... Isso, o jornalista disse, mas o senhor é o mais rico do mundo. Porque como é que tu conseguiu isso? Eu aproveitei essa oportunidade. Mas se tu acha que eu consegui fazendo coisa errada, eu não fiz coisa errada. Tu pega esse cheque aqui e preenche o valor que tu quiser. Não, eu não vou pegar isso aí. Deus o livre, não vou pegar. Não vou. Não, mas preenche o cheque, preenche o valor. Aí o cara insistiu 3 vezes, o cara não pegou, ele pegou o cheque de volta, tu vê, tu perdeu a oportunidade de ser bilionário. Se tivesse preenchido 1 bilhão, ele ia dar pro cara. E ele pegou, aproveitou a oportunidade. Quando surgiu a oportunidade, aproveitou. Tu tem que estar atento. Quando surgir as oportunidades, tu aproveitar. E a pessoa, tem um caso assim, por exemplo assim, o funcionário, até vou dizer, estava falando com ele na vinda, né? Porque eu descobri, o pai dele veio com ele, trabalhou 3, 4 empresas, não parava. Uma guria nova, tem uma idade nova, a idade para formar pessoas, que tu tem que formar. O que nós falamos, vários assim, o segredo é formar pessoas e saber servir, esse é o grande líder. Aí para formar pessoas, e agora o outro que está há 12 anos, está formado, diz, olha, vai ser bom. Vai ser até melhor que eu se ele continuar com esse foco, né? Porque o pai dele disse assim, vem trabalhar com o cara, trabalhar, eu tenho um tamo de leite caprichado, o irmão dele lá batalhando, tirando leite, e ele mais boa vida, você formou técnico, ficou ali trabalhando, mas uma empresa, outra não ia. Agora sim, eu disse para ele, se não se ajeitar, vai ter oportunidade, se não se ajeitar, volta a tirar leite. E aí tem um viajante foi lá, né, de uma empresa de fertilizante, chegou lá e disse assim, não, eu tenho que caprichar aqui, tem que fazer o que for. Porque o cara cobra, eu cobro bastante, mas eu tenho que caprichar e tenho que ficar, senão eu vou ter que ir para tirar leite. E tirar leite é 365 dias. Tu tem gado, sabe como é que é? E gado leiteiro é pior ainda. Se tu pegar um confinamento todos os dias, tem que dar comida, tá hora. Então, como ele precisa disso aí, tu vai em busca do teu resultado, né? É que nem uma coisa, não sei se é assim, né? Mas o senhor Roberto Agenda, pegar um exemplo de um grande líder, por exemplo, o pai dele tinha tamo de leite, plantava batatinha, né? Coisa colono, lá em Gramado, perto de Gramado, acho que é, umas cidades vizinhas ali, depois da igrejinha para baixo, ali que tem as fábricas de calçado, ele começou lá em Gramado. Aí ele ia no colégio, um chinelinho, às vezes, não tinha nem calçado, pensou, um dia vou fazer... Hoje 500, 600 mil pares de calçado por dia. Porque ele botou foco, ele não queria voltar lá ficar tirando leite. Ele foi em busca do sonho dele, da produção. Mas tem que não só sonhar, tem que executar, né? E aí executou. Hoje é um exemplo de líder, mas só que é a força de vontade. Então, o core business está no DNA dele, já veio desde que ele nasceu ali. Ele chega, ele vive olhando para os pés da gente, se que calçado está. Então nós temos que ficar olhando para a planta sempre, para fazer a planta crescer, tu vai conseguir um resultado melhor. Porque agora quando os caras vêm ver do seguro, eles botam de 5 a 15, eu fiz várias vezes isso. Tu não adianta um cara estar um pouco melhor, se tu botar 30, para aí, mas como é que o cara no lado fica até ruim para ti? Então tu mantém, né, aquele cálculo ali. Então aquele que caprichou mais, ele vai ter mais vantagem também, né, de colher um pouco mais. O outro teve um pouco, ele vai pegar mais. Então tu mantém aquilo ali. Os peritos vão olhar naquela lógica. Se está bem ruim, uma quantidade. Se está melhor, média, uma variedade. O cara, ninguém quer prejudicar ninguém para fazer. E o produtor tendo o seguro, só que cada vez menos a segurança do produtor. E como vem os anos ruins, o produtor se sente desprotegido, porque tu faz um investimento enorme e aí tu começa a cortar. O André está vencendo calcário, de repente ele não consegue botar o calcário. Aí ele já vai perder. Então o potencial da lavoura, em vez de aumentar, se dá um ano bom, ele pode chegar a 50, 55, 60. Quando, se tivesse tudo corrigido, ele podia ir a 70. Essa questão da lavoura é um tema que é muito complexo, se tu for dizer. Tu falaste a respeito dessa questão da oportunidade, né?
falava recentemente com o pessoal que estava na Expo Direto vendendo maquinário agrícola. E aí eles estavam reclamando de que o setor agrário tá retraído por causa das questões das enchentes, por causa de tudo. E aí eu cutuquei ele, eu perguntei para ele, tia, mas vocês fazem um bom negócio? Porque bem como tu colocaste, às vezes eles visitam algumas propriedades, chega lá, a colheitadeira do cidadão não é a melhor colheitadeira. Não, tu tem que mudar essa tua colheitadeira, porque isso aqui o trator não é o melhor, a plantadeira não é melhor, né? Tudo ele tem tudo que ele tem é melhor do que a pessoa tem. E aí se a pessoa dá essa oportunidade de talvez atualizar o seu maquinário, a negociação normalmente o que a pessoa já tinha não vale quase nada. E o que é da empresa é lá em cima. Nós estamos falando coisa de 3 milhões, 2 milhões. Então, ou seja, aí agora que tá apertada a cincha para todo mundo, né? Eles estão reclamando que não estão vendendo. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele, de dizer exatamente isso aí. Se vocês lá no passado tivessem pensado em talvez o trator não é um trator usado lá, mas eu poderia pagar um pouco mais e dar uma linha de financiamento melhor para essa pessoa, para que essa pessoa atualize seu maquinário. Com esse maquinário melhor, talvez vai colher melhor e vai poder pagar as parcelas, vai poder investir. Mas é pensar no todo, né? Mas aí que tá. Agora eu vou dar um exemplo. Nós temos ali essa CCP unidade, tudo a Kepler, é a melhor empresa de equipamentos que tem. O sino vale 30% mais. Aqueles túnel na base foi gastado horror, entra de pé, tudo dentro dos padrão. Pá. E aí o cara da Kepler foi dar um treinamento. E tem lá em Quevedos, até vou botar o Binotto, vai ficar faceiro, porque no começo ele ficou triste, ele foi junto do treinamento, e lá a unidade, a primeira que nós fizemos, fizemos Nova Palma e depois Quevedos. Aí Júlio já é bem melhor e corrige os erros que tu fez. Eu quero a porta-moega assim, chega um coice lá, quase quebrei o pé, chutando. Essa porta aqui tem que fazer mais larga, senão o caminhão fica apertado. Mas tu vai corrigindo, porque nos outros estava errado. Aí fiz eles arrancar e fazer de novo. Mas assim, tem coisas que a gente tem que fazer isso aí. Então, eu estava lá, quando estava falando, ele disse, eu pego, os elevadores são 60 toneladas a hora, aqui 120. Eu boto metade de um, metade do outro, aí os dois juntos e largo soja, assim, né? O soja, às vezes, tem com 11 de umidade, o outro tem 16, eu faço, vou fazer a umidade, dá 14. E faço, mas tu é o rei da gambiarra. Ficou meio assim, né? Porque ele tem que fazer gambiarra porque as máquinas não são, as outras são melhores, mas ele faz igual. Eles estão lá trabalhando, fizeram semente boa, fazem coisa tudo. Agora eles sacaram lá um monte de semente para nós produzir, né? Que nós temos pivô, então... E aí disse, não fica triste. Isso é um elogio, o cara te deu. Porque muitos morrem e não são rei de nada. Tu é rei da gambiarra, tu tem coroa, tu é rei. Então, o cara, isso é um elogio. Ele ficou faceiro. Agora, como é que tá o rei? É rei de alguma coisa, porque tu não é rei de nada, passa a vida, tu é rei de nada. Por exemplo, a gente, às vezes, muito. Tu é rei de... Então, o cara falou, tu é o rei da gambiarra porque tu aproveita. Agora, se fosse trocar os elevadores, gastar 300, 400 mil para trocar cada elevador lá, botar um de 120 toneladas a hora, tu tem que pagar aqueles elevadores. Claro. Então, com aquele lá faz a mesma coisa. Na época, era o que tinha. E para tocar uma unidade de coisa, ele toca do mesmo jeito a unidade com custo bem mais baixo, porque aquele ali tem um custo de depreciação grande. Se tu vai fazer, se eu faço o financiamento em 10 anos, 5,5% ao ano, mas tem que ver que daqui a 10 anos ela está depreciada. Claro. E o custo de depreciação daquele lá já está pago, a unidade é aquela que dá lucro. E aquela que trabalhar, que nem tu saber trabalhar num trator novo que vai até com o piloto automático, tu saber trabalhar num CBT com aquelas caixas lá que o banco fica lá atrás, parece que tu está caindo para trás, aí é poucos que trabalham. Então, tu trabalha com as máquinas que são CBT, não são esses da John Deere, da New Holland de novo aí, e faz igual, aí tem que ser o rei mesmo. E parabéns, é isso aí. E o cara, hoje tu tem que motivar o cara. E motivar o cara porque faz esse equipamento. Hoje tu não acha, da juventude, eles querem pegar o trator novo e se trabalhando. Isso aí que nós falamos no outro. E aí criticar, não, porque não dá, mas eles não enfrentaram encher uma tissuta de balde, que chamava tissuta antigamente, 12 metros de barra, 9 metros de barra, e aí o puxador não funcionava para abastecer por conta, o cara enchia de balde. E aí tu botava, dava 1,5 hectares para passar com uma, para fazer 60 hectares fazia 30 e poucas maquinadas, 40 maquinadas. Pulverizador. Hoje tu vai com um pulverizador, tu faz tudo, no instante.
Por isso a tecnologia ajudou, a margem diminuiu e o custo elevou. E os caras, todo mundo, que é por isso que eu digo, ele vai saber que é a história. Uma vez era para ir para a Itália, ver uma coisa dali, levaram o cara, que não era preparado, não estava com a mente formada. Foi lá, olhou tudo, ficou uns 6 meses lá com os italianos, tambo de leite, veio com o pai dele. Esse tambo está errado, essa ordenhadeira está errada, isso aqui não está errado, tem que botar a ordenhadeira assim, tem que fazer a baia das vacas assim, porque lá o velho gastou um monte de dinheiro, teve que botar o guri correr de casa, porque o guri... Tu tem que ver, adaptar com o teu momento. Realidade. Lá nós estamos adaptados. E quando dá para te fazer, nós ia fazer uma reforma, tocar. Vamos esperar, esse ano dá para tocar assim. Você tem um cano que está furado, vai lá, faz um remendo, para depois trocar os canos para a próxima safra. Agora, se é uma safra de 60, agora em vez de passar 60, vai passar 25, 30 por hectare no cano ali. Vai correr metade do soja. Sabe, Mardoni, eu vou dividir com os nossos ouvintes, né? Tem um conhecido meu que se formou em engenharia agrônomo, né? Engenheiro agrônomo, e foi para fora. E aí, quando chegou lá fora, o tio-avô dele foi ter uma conversa com ele, e aí ele falou, não, vamos mudar isso, mudar aquilo tá errado, não sei o quê. E ele disse assim, olha, guri, né? Quando tu tava na cidade estudando, quem te mantinha lá era o campo da forma como eu administrava. E aí eles arrendaram um campo para ele que ele pudesse implementar as ideias dele naquele campo, e se desse certo naquele campo, eles iam implementar no campo da família. Mas a família estava garantida. E aí teve esse choque de gerações, porque é exatamente isso. O conhecimento empírico, esse da experiência, ninguém retira, né? E hoje em dia a gente vive uma era onde tudo parece que dos outros é melhor que o nosso, né? A gente tem que criar essa cultura de que parece que o que a gente tem não tem valor, parece que a gente sempre tem essa depreciação em relação ao que é nosso, e o que é dos outros vale muito, e o que os outros dizem parece que é o certo. E aí é importante a gente ter... Que entra, Urbaneta? Mas aí, só para finalizar, aí é importante a gente ter um campo afora da vida para aquela pessoa que está lá abrir o computador, vai ver o programa e vai ouvir da boca do Mardônio Ferrigolo de que ele faça a questão em relação à umidade da soja, de que a soja dele também tem umidade, e que é necessário que a gente pense isso, né? Porque se nós não nos unirmos... agora, então, pegando o gancho do teu que vem, assim, o cara diz assim, uma gerente tem da unidade, tá lá, diz assim, eu combinei que o cara me manda só soja bom. O que é soja bom para ti? Ele manda seco e limpo. Não, esse não é bom. O bom para o armazém e para ele, nós pegar o ruim dele e fazer ficar bom. Claro. Aí que é o beneficiar tu fazer. Então, assim, a gente tem que ter sempre a intuição. Agora tem que cuidar, pro André, para ti também, serve para todos os ouvintes aí. Por exemplo, assim, a gente tem, quando tem a intuição, porque agora é o seguinte, assim, a gente diz que tem que cuidar na compra, mas vai ter um momento, a intuição, o líder, o empresário que está administrando uma lavoura, todo mundo ali, quem tem 100 hectares, ele tem que liderar aqueles 100 hectares, ou tem 1000. Toda a pessoa que eu brinquei num programa que eu falei que a mesa tem que ser retangular, não pode ser redonda. Aí o cara diz, mas o cavaleiro da tábua é redonda. Não, ali os cavaleiros eram um por todos por um é igual. Mas sempre, o único caso também que tem, porque senão sempre tem que ter um líder. Na empresa, na casa, tu bota a mesa redonda no teu apartamento lá, deve ter mesa redonda, bota uma quadrada. Tem que sempre tem que ter a palavra para fazer. Se todo mundo manda, ninguém manda. Então, assim, o que o líder tem? Tem a intuição. Quando chegar a hora de investir, ele vai saber, porque senão tu retrai, aí não vai botar mais nada, não vai botar calcário, não vai... Porque assim, deu essas duas secas, uma enchente, e depois agora seca de novo, mas vai chegar o ano bom. E tu tem que ter a intuição de pegar e fazer o investimento na hora certa. Porque senão tu vai ficar só retraindo, tem dois lados da moeda. E tu tem que saber isso, aí vai vir um sinal para ti. E tu tem que aproveitar o sinal. Sabe, só para contar uma outra história engraçada, a soja subindo, né? Há uns anos atrás, a soja subindo. E aí um cliente nosso lá do escritório, que lida com soja, me ligou. Rafael, o que tu acha da soja? Eu falei, não sei, tá subindo, né? Não sei. Aí diz que ele foi dar ré na caminhonete dele e encostou num caminhão. E no caminhão atrás do caminhão tinha assim, 200 escrito assim, tipo uma pichação assim, 200. Caminhão que carregava melancia, parece. E aí ele falou assim, tá,
Quando chegar em 200 eu vendo. Vendeu 202 a soja. De todas as pessoas que eu conheço, foi um dos que melhor vendeu, né? Sim. Mas chegou naquele pico e depois logo desceu. Ele vendeu, e foi um tino dele. Mas o cara que não tem, que a Maria vai com as outras, por exemplo, assim, ó, hoje, eu chego lá e não deu, estourou a bolsa Chicago, subiu R$150. Abriu, amanhã. Fica até sexta, R$150, e depois volta para 125. O cara de 150 vai muito pouco vender, porque ele vai dizer, vai 200. Não, mas isso é do agricultor. Isso é um defeito de vocês. Eu não vou nem me colocar. É um defeito do agricultor. Sempre vai subir um pouco. Mas é isso aí que tem que mudar. Não é a administração que vai fazer. Ele diz que a faculdade tivesse feito, em vez da agronomia e administração, não é. É, por exemplo, assim, tu tem que ter o custo na mão. Se tu acha que é 150, tu paga a conta e coisa, tu vende. Agora, se tu tiver a sobra, isso, vários produtores, o seu gerente falando um dia falou, eu sempre fiz assim na vida. Quando eu cobria o custo, eu pagava. Isso se era 10 mil sacos, ia 9 para pagar o custo. Sobrava 1.000, aquele 1.000 ele pode arriscar. Ia a 250, se for 200. Mas o 9 mil, que é o custo, tem que vender e pagar o custo. Aí ele fica os 1.000, que aquilo é lucro. Sim. Tu tem que arriscar com o teu lucro, não arriscar com o dinheiro que tu tem que pagar aos outros. Mas por quê? O produtor tem ego e inveja. O que acontece? Não é fácil. Se eu não vender a R$1 mais que você ou que o Mardoni, perdi. E muitas vezes ele tem os dá na mão, mas é o maldito ego e inveja que ele mas mas aí que entra, André. O cara tem que saber jogar. Por exemplo, às vezes o cara repentista, pensar rápido, ajuda uma coisa. Pagou o cara é empresário, daí a lavoura tem meio para diversão, gastando lá. Aí ele botou lá umas coisas e aplicou lá, disse assim, não, mas esse soja aí tá ruim. Porque tinha um pouco de buva, porque nós plantamos, não deu para passar o herbicida, e começou a chover. Sim. E ficou, mas eu sabia que a buva não dá impureza, e a produção deu 55. E eu sabia esse soja aí que mais deu lucro. Porque nós não gastamos, é pelo que tu gasta, não pelo que tu colhe. Perfeito. Tu colher 60 e gastar 70, então o cara ficou assim, não é? E aí ele arrenda as terras pro cara, o cara vem sempre patinando, porque ele gasta demais. Então por isso que entra o que nós estávamos falando, a compra. E o produtor, ele tem que aproveitar as oportunidades, que nem você citou. A R$200 quando bateu. Por que não aproveitou? Por quê? Ele tem que chegar lá e dizer que vendeu 202. Ele tem esse ego. Não tem. Tu me entende? Então aí pode ser o problema. Aí tu chega, André, tu me diz para mim, eu vendi 202. Mas quanto tu gastou? Exatamente, mas é porque ele tem essa ideia. Só que é um erro. É um erro, porque muitas vezes ele nem dá bola para aquela conta que ele tem que pagar. Mas aí é 202, mas tu gastou 205. Tu tem que... Não, perfeito. Mas aí tu tem que... Se fechar para ti, se é bom para ti, faça. É a história que eu contei do Randão, né? Se é bom para ti, faça. Exatamente. Se é bom para ti, faça. Essa história diz tudo. Mas acho que... É isso aí. Vamos caminhando para o fim, então, desse programa. Eu achei... É um programa diferente. Quando a gente tem essa oportunidade de falar um pouco sobre a prática, realmente, da lavoura, eu acho que fica um programa rico, porque... Ficamos só, como eu acho que o André foi muito feliz nessa colocação, né? Nem tudo é só o governo, né? Embora o governo taxe o setor primário muitas vezes como aqueles termos que eu repudio, né? Como fascista, né? Como sendo... Não, o governo gera crise, porque ele sobe os impostos em cima do gasto público, que eu falei. Mas quem tem que achar a solução é nós. Não, perfeito. Ele não vai achar a solução porque ele não tem solução. Ele não sabe. Mas convenhamos, não sei se tu divide da mesma ideia que eu, nós sabemos que tem inúmeras pessoas que é de sol a sol, chuva, agora vão pegar geada e tudo mais, estão lá na lavoura, pessoas às vezes da idade, que a idade, tu olha para o semblante da pessoa, tu vê que é uma pessoa castigada do campo. E muitas das pessoas que criticam o agronegócio, quando vão numa churrascaria, reclamam do ponto da carne. E aí, para vir o governo chamar e taxar o setor primário como sendo fascista, como sendo coadunando com ideias que não é a realidade do agronegócio. Então, ou seja, é necessário... O governo ele cria essa crise, mas eu não sei até que ponto não é intencional. Mas sabe por que é intencional? Porque hoje chegou um cara vendendo ovos. O cara é forte, o produtor tem uma área boa, planta, soja, coisa. Tu viu lá? Não sei se tu chegou... Cheguei depois. Chegou depois. Ele chegou lá e disse assim, ovos, pediu para a moça que trabalha lá, ovos a R$12 colonial. Compra... Bate 5 dúzias, ela compra, foi lá. E tu vê, agora o governo o que faz? Tem que ser os ovos carimbados. Aí tem empresas grandes, que eu não vou dizer o nome, que estão
produzindo proteína para mandar para fora e fica com o lucro. E o produtor, se for ver, a vigilância não pode vender. O produtor que está ali, ele vem ali, vende 5 dúzias de ovos a 12 pila, 60, 70 reais, e fica ali. E muitas vezes ele é proibido de vender, de fazer, e esses grandes redes tomam conta, os caras estão lá fazendo o que estão ajudando a população. Uhum. Não é fácil. Mas então, caminhando para o fim desse nosso programa Campo Afora, eu gostaria muito de agradecer ao Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agrocerealista Ferrigolo, também ao André Manfio, engenheiro agrônomo e produtor rural. Agradecer muito a presença de vocês, agradecer muito dividir esse conhecimento com o nosso ouvinte, e retornaremos no próximo programa, daqui a alguns dias, com novidades em relação ao agronegócio. E só para complementar, assim, tu fez a finalização, sempre dizer assim, que a gente fala opinião e não tem uma receita de bolo. Por isso, quando a Giovana pedia para fazer 1 minuto para falar no jornal dela, não adianta, nós temos que ter a contra. Eu gosto que a pessoa às vezes contesta, não, isso aí eu acho que não é assim, porque é aí que tu agrega valor. E quem não concordar, nós temos que botar até uma coisa para os próximos programas, dar uma opinião. Isso aqui eu não concordo. Que nem o cara me disse, eu assisti tudo. Eu não concordo que a mesa tem que ser retangular, porque tem muita mesa redonda e funciona. Mas me diz o cara, só o cavaleiro da tábua redonda. Então é uma coisa que tu contesta, mas eu digo por quê. E ele pode contestar. E por isso, os debates esportivos, isso aqui é similar ao debate esportivo que vai ter depois. Exato. Então, muito obrigado, André. Valeu, Urbaneto. Eu fiz umas palavras no final aí, mas te agradecer muito bem. Tu tá indo muito bem aí. Que bom, fico contente aí. Tá bom. Para dar incentivo pro campo também, tu é com a raiz na terra, né? Tem que ter os pés na terra e gostar do que faz, aí vai. Só não gosta da terra quem não se alimenta, né? Tá bom, então. Então, um abraço a todos e um abraço. Mardônio e André, muito obrigado. Muito obrigado. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agrocerealista Ferrigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos.